Convido vocês a abrirem no segundo livro dos Reis, capítulo 5. A mensagem será fundamentada em todo o capítulo 5. São 27 versículos e eu não farei a leitura de todos esses versículos agora no início. Farei a leitura apenas do versículo 1. Mas durante o sermão eu farei a leitura de alguns versículos pontuais. Por isso peço que, como de costume, os irmãos mantenham-se atentos ao texto e acompanhem o sermão conforme ele for se desenvolvendo. Versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo culto até aqui. Somos gratos porque sabemos que por meio de Jesus Cristo o Senhor aceitou os nossos louvores, as nossas orações. O Senhor já nos abençoou até este momento. Mas agora, Senhor, chegamos ao momento mais sublime do culto, o momento em que o Senhor fala com o teu povo através de sua palavra. Por isso pedimos que o Senhor fale conosco, ilumine a nossa mente para a boa compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 14 de março de 2018, morreu uma das mentes mais brilhantes das últimas décadas. Stephen William Hawking, ou simplesmente Stephen Hawking. Ele foi o tipo de pessoa que se acostumou a receber muitos prêmios. Muitos desses prêmios relacionados à área em que ele atuava, a área da física, especialmente naquilo que diz respeito ao estudo do universo. Sempre foi alguém muito respeitado, do tipo de pessoa que, quando chega a algum lugar, todos querem cumprimentar, todos querem tirar uma foto ou ter alguns minutos de conversa. Certamente, se nós nos detêssemos a olhar para somente os feitos de Stephen Hawking, certamente concluiríamos que este homem tinha tudo. Este é o tipo de homem que certamente alcançou tudo na vida. No entanto, havia algo que o humilhava. Havia algo que permanecia, mesmo com as tentativas de camuflar essa humilhação. Stephen Hawking sofria de esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, um problema, uma doença que a sua mente brilhante não conseguiu impedir. Uma doença tão rara quanto perigosa. Ela atinge os neurônios motores no cérebro e na medula espinhal, e evolui de forma progressiva e degenerativa. Talvez pelo nome, alguns de vocês não se lembrem desse homem, mas certamente vão se lembrar se eu disser a vocês que ele era aquele homem que vivia em uma cadeira motorizada de alta tecnologia e falava por meio de um dispositivo moderníssimo de fala. Um homem que, com toda a certeza, se recebesse a notícia de que em determinado lugar havia cura para a sua doença, estaria disposto a trocar todos os prêmios, toda a sua fama por causa dessa cura. O texto que nós vamos trabalhar esta noite nos conta uma história bem parecida. A história de um homem chamado Naamã, um homem que, segundo o versículo 1 que nós lemos, era comandante do exército da Síria, uma grande potência da época. Era um homem grande diante do rei da Síria. Era um homem grande diante dos seus soldados, dos soldados comandados por ele. Era um homem grande diante do povo da Síria. No entanto, o texto nos diz que havia algo que afligia Naamã. Havia algo que o humilhava. O versículo 1 nos diz que, sendo grande diante dos homens, Naamã, porém, era um leproso. Naamã sofria de uma doença grave na pele, que fazia com que, mesmo com todo o respeito que as pessoas tinham por ele, Naamã fosse um tipo de estranho defeituoso. Alguém que sabia que, embora externamente as pessoas gostassem de estar ao lado dele, respeitassem a sua presença, no fundo ele sabia que, internamente, essas pessoas queriam estar distantes dele por causa de sua lepra.
Nessa história do capítulo 5 do segundo livro dos Reis, nós acompanharemos a busca desse homem por cura. E nós aprenderemos aqui uma grande lição dessa história. Ninguém é tão defeituoso que a graça de Deus não possa curar. Ninguém é tão defeituoso que a graça de Deus não possa curar. Vejamos então como essa história se desenvolve. A nossa história começa com um breve registro de uma das coisas muito comuns na época. Quando um comandante do exército invadia uma terra, era comum que ele levasse pessoas cativas daquela terra que ele invadiu. Assim, os primeiros versículos nos dizem que em uma de suas investidas contra a terra de Israel, Naamã levou alguns cativos para a terra da Síria. Entre esses cativos estava uma menina. Nós não sabemos o nome dessa menina. Nós não sabemos quantos anos ela tinha. Nós não sabemos a que família ela pertencia. A única coisa que nós ficamos sabendo dessa história é que essa menina foi levada cativa e passou a ser uma escrava, uma serva da mulher de Naamã. Essa pequena desconhecida certamente presenciou muitas e muitas vezes o seu chefe, o seu patrão, chegando em casa com roupas pomposas de um comandante do exército, parando os seus cavalos pomposos também na frente de casa, mas após tomar um banho, se assentar na mesa com roupas comuns, demonstrar suas feridas, suas chagas e sua tristeza. Só que em um determinado dia, essa menina sem nome, essa aparente personagem insignificante, decidiu tomar uma atitude que mudou para sempre a vida de Naamã. Vejam o que ela faz no versículo de número 3. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, capital de Israel. Ele o curaria de sua lepra. Essa menina, meus irmãos, tinha todos os motivos para desejar o mal de Naamã, para guardar rancor dele. Afinal de contas, Naamã atirou de sua terra, atirou de sua família, levou ela como escrava para servir a sua mulher. Mas mesmo diante de todo esse cenário, essa menina sem nome decidiu compartilhar a única coisa que poderia dar a Naamã aquilo que ele tanto precisava, aquilo que ele tanto buscava. Ela compartilhou a graça de Deus. Meus irmãos, que grande lição nós aprendemos com essa personagem. A nossa tendência é sempre guardar rancor daqueles que nos ofendem ou daqueles que de alguma forma fizeram mal contra nós. Nós carregamos no coração não somente o desejo de que as coisas não deem certo com essa pessoa, como também nos omitimos quando essas pessoas precisam de auxílio, de ajuda. Tal pessoa está precisando de ajuda, eu sei como ajudá-la, mas eu não vou fazer isso. Afinal de contas, ela já me prejudicou muito. Está na hora dela receber o mal de volta. Aqui se faz, aqui se paga. Esse é um tipo de comportamento comum em nossa sociedade. Um tipo de comportamento comum no mundo em que nós vivemos. Mas, embora esse tipo de comportamento possa ser visto como algo comum lá fora, é algo que a Bíblia condena. Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem, pode fazer o bem e não faz, comete pecado. O apóstolo Paulo nos diz que nós não devemos pagar o mal com o mal. E eu sei que isso é um grande desafio. Nós não somos inocentes com relação a isso. Isso é um grande desafio, porque não faz parte da nossa natureza manchada pelo pecado agir dessa maneira. Mas é o que nós somos chamados a fazer. E, obviamente, compartilhar da graça de Deus só pode ser feito por aquele que foi alvo dessa mesma graça. Um dia, alguém compartilhou a graça de Deus com você, e você agora é chamado para fazer o mesmo, quando isso estiver ao seu alcance. Aprendamos então com essa menina a compartilhar a graça de Deus até mesmo com aqueles que de alguma maneira nos ofenderam ou nos fizeram algum tipo de mal. Ela é um bom exemplo daquilo que o próprio Deus fez conosco. Nós ofendemos ao nosso Deus, e esse Deus agiu de graça para conosco. E nós temos então nessa menina sem nome um grande exemplo a seguir. Após ouvir então as palavras dessa menina,
A esposa de Naamã deve ter saído correndo para lhe contar a novidade, para lhe dizer que havia uma esperança. Ou talvez, em uma época em que não se tinha telefone, não se tinha internet, essa mulher teve de esperar o seu marido chegar após um dia de trabalho comandando o exército da Síria. O texto não nos diz qual foi o intervalo de tempo entre essas conversas, mas algo nós podemos concluir certamente. Essa conversa entre a mulher de Naamã e ele foi uma conversa cheia de esperança, muito provavelmente do tipo: meu esposo, finalmente há esperança, há uma possibilidade de cura para a sua lepra. Ao ficar sabendo da novidade, Naamã então vai até o rei da Síria comunicar isso a ele. O rei, que considerava muito Naamã, não somente concede a permissão para ele ir até a terra de Israel, como manda uma carta ao rei de Israel recomendando Naamã. Nessa época, o rei de Israel era Jeorão, filho de um rei chamado Acabe, o pior rei de Israel. Ao receber a carta, a reação desse rei foi curiosa. Vejam comigo no versículo 7 como ele responde essa carta enviada pelo rei da Síria. Por acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Por acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Como vocês podem ver e notar, ele está procurando um pretexto contra mim. Meus irmãos, o rei Jeorão demonstrou aqui a sua compreensão de que aquilo que estava sendo pedido por Naamã era algo que somente a divindade poderia fazer. Somente Deus pode fazer isso que está sendo pedido nessa carta. Ele então conclui que aquilo certamente era um pretexto do rei da Síria para atacar novamente Israel. Agora pensem bem no que está acontecendo aqui. Nós estamos falando do rei de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento. Anteriormente, nós vimos uma personagem que está em terra estranha, mas continua a se lembrar de Deus, do Deus de toda graça, e encaminha Naamã até ele. Mas aqui, nós temos um rei que não age dessa forma. Alguém que ainda está na terra de Israel, mas que quando recebe a carta do rei da Síria, não direciona Naamã a Deus. Ele sabe que aquilo que está sendo pedido só pode ser feito por Deus. Mas a reação dele não é a de encaminhar Naamã a Deus. Por quê? Por que o rei Jeorão age dessa forma? A resposta é bem simples. Assim como o seu pai Acabe, Jeorão não era crente. Ele era alguém que estava na terra dada por Deus. Ele era alguém que convivia com os profetas de Deus. Era alguém que tinha algum conhecimento teórico a respeito de Deus. Mas ele não cria em Deus e nem na graça que procede dele. Jeorão, meus irmãos, representa bem aquelas pessoas que estão dentro da igreja, conhecem Deus de forma superficial, ouvem sobre ele, ouvem sermões atrás de sermões, ouvem sobre os seus feitos, mas não creem em Deus. O tipo de pessoa que se diz crente, mas que antes do desespero e falta de esperança dos outros, nunca direciona essas pessoas a Deus. A Bíblia diz que nós, cristãos, devemos sempre estar prontos para dar um motivo, a razão da nossa esperança quando formos questionados. Isso implica que a esperança do cristão, a nossa esperança, é diferente da esperança do mundo. E é isso que desperta a curiosidade do mundo. É essa diferença que leva os não cristãos a nos questionarem sobre coisas como: por que vocês não temem o que nós tememos? Por que vocês não olham para o futuro como nós olhamos? Por que vocês não olham para a história como nós olhamos? Por que vocês não acreditam nas coisas que nós acreditamos? Mas muitos que se dizem crentes e que deveriam estar prontos para responder a razão, o motivo de sua esperança, não sabem dar essa resposta. E não sabem porque, no fundo, são como Jeorão. Não creem em Deus. Ainda que estejam domingo após domingo dentro das igrejas, não creem em Deus. Muitos chegam até ele sobrecarregados, cansados, feridos, doentes,
clamando por ajuda. E eles simplesmente fazem como o rei: eu não posso fazer nada. Eu não posso te ajudar. Eu não sei nada a respeito disso. Se realmente essas pessoas crescem em Deus, em sua graça, deveriam encaminhar esse tipo de pessoa ao único que pode realmente curar, ao único que pode realmente dar esperança. Fariam como aquela menina sem nome, e não como o rei de Israel. Portanto, certifique-se de que, se alguém vier até você desesperado, sem esperança, procurando cura, a sua reação inclua, primeiramente, encaminhar essas pessoas ao Deus de toda graça. Mas, embora o rei fosse um incrédulo, Deus ainda estava no meio de Israel. Deus ainda estava ali, e a presença de Deus é representada aqui pelo profeta Eliseu, que, segundo o versículo 8, era um homem de Deus. Quando Eliseu fica sabendo a respeito da reação do rei Jeorão, ele diz então no versículo 8 o seguinte: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. O rei Jeorão se desesperou com aquela carta. Eliseu está dizendo: por que esse desespero? Por que você está rasgando suas vestes? Deixe Naamã vir até mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Ele saberá que o Deus de Israel ainda se faz presente. A notícia a respeito da resposta do profeta Eliseu chegou então até Naamã, que muito provavelmente encheu-se de esperança novamente e foi correndo até o profeta Eliseu, parando com seus cavalos na frente da casa do profeta. Era de se esperar que tipo de reação? Nós temos ali o comandante do exército da Síria, um grande homem reconhecidíssimo. Que tipo de reação, que tipo de recebimento se espera diante de um homem assim? Com toda certeza, era de se esperar uma recepção cheia de pompa. Afinal de contas, ali estava um homem conhecidíssimo. Quantas recepções pomposas Naamã certamente presenciou? Em quantos lugares ele chegou e foi bem recepcionado? Mas isso não acontece nessa história. Para o profeta Eliseu, quem Naamã era, sua fama, seus títulos, não significavam muita coisa. Ele sequer se deu ao trabalho de ir ao encontro de Naamã para falar com ele pessoalmente. Vejam o que o profeta Eliseu faz no versículo de número 10. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. A recepção do profeta Eliseu foi essa ao grande Naamã. Mandou um mensageiro para dizer: vá até o rio Jordão e se lave lá 7 vezes, e você ficará curado. Tentem imaginar o que passou pela cabeça de Naamã nesse momento. Tentem imaginar a reação desse homem que estava acostumado a recepções regadas à pompa, ser recebido dessa forma. Não pensem vocês, meus irmãos, que o orgulho não existe em pessoas doentes. Doentes também são orgulhosos. Leprosos também sofrem desse pecado. Aquilo foi humilhante para Naamã. Esperava-se que o profeta Eliseu o recepcionasse com uma roupa bem bonita, fosse ao seu encontro, falasse palavras mágicas e, de repente, a lepra fosse embora. Mas não foi essa a reação do profeta. E a indignação de Naamã foi tão grande que ele virou as costas e quis ir embora. Eu não posso aceitar algo desse tipo. Eu não posso aceitar esse tipo de recepção. Quem esse profeta pensa que eu sou? Seus oficiais, os oficiais que ele levou junto consigo, então tentam convencê-lo no versículo 13, quando dizem o seguinte: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lava-se e você ficará limpo. O argumento dos oficiais de Naamã foi um argumento bem lógico. Eles estão dizendo o seguinte: não é o que o Senhor mais deseja na vida, ser curado da lepra? O Senhor não faria qualquer esforço, não se submeteria a qualquer esforço, a qualquer condição, se fosse apresentado algo difícil para que o Senhor fosse curado? Certamente que sim. E agora, sendo dado ao Senhor uma condição tão simples, o Senhor não vai seguir?
O que foi exigido deles, meus irmãos, o argumento que eles utilizaram foi um argumento lógico. Mas isso demonstra como que o orgulho faz com que muitas vezes as pessoas cometam tolice. Naamã estava diante de uma condição bem simples, mas por causa do seu orgulho, ele quase se foi. O orgulho, então, muitas vezes faz isso conosco. Nos faz ter reações tolas, mesmo diante das condições que, muitas vezes, durante toda a vida, nós esperamos. Naamã, então, decide ouvir o que os seus oficiais haviam argumentado. E no versículo 14, então, é dito: Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. E a sua pele se tornou como a de uma criança e ele ficou limpo. O homem que durante a sua vida até aqui carregou um fardo pesado que o humilhava, o homem que se sentia sujo e rejeitado pelas pessoas que externamente se aproximavam dele, encontrou cura. Foi curado daquilo que ele mais esperava. Naamã, meus irmãos, acabara de conhecer a graça que humilha. Suas vitórias, seus títulos, seus cavalos, seus grandes feitos não puderam fazer nada por ele durante toda a sua vida. Toda aquela grandeza que Naamã possuía não pôde ajudá-lo em relação àquilo que ele mais buscava, aquilo que ele mais esperava. Para encontrar cura, Naamã teve de se humilhar. Ele teve de crer nas palavras de Deus por meio do profeta Eliseu. Ele teve de se lavar em um rio que era muito mais simples do que os rios que ele estava acostumado. Mas Naamã não conheceu somente a graça que humilha. Naamã também conheceu a graça que é poderosa para curar. Um leproso que não pertencia ao povo de Deus, um homem que durante sua vida provavelmente havia buscado cura em falsos deuses, em falsos tratamentos, foi alcançado pela graça do Deus de Israel, o Deus que ele não conhecia. Graça poderosa para curar. Poderosa para curar, meus irmãos, não somente a lepra de Naamã, mas curar algo infinitamente pior, como percebemos na continuação da nossa história. Agora, com uma pele de bebê, Naamã volta à presença de Eliseu. Ele quer falar com Eliseu novamente. E dessa vez, o profeta Eliseu o recebe presencialmente. E a conversa se dá mais ou menos da seguinte maneira. Naamã diz: eu agora sei que não há outro Deus senão o Deus de Israel. Eu sei agora. O Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Aceite então, profeta, esses presentes que eu trouxe a você. O profeta Eliseu então responde: eu não irei aceitar esses presentes. Naamã então responde: deixe-me então levar um pouco da terra de Israel para a minha terra, a Síria, para que eu nunca mais ofereça sacrifícios aos falsos deuses que estão relacionados à terra da Síria. Essas palavras que nós temos aqui, da parte de Naamã, revelam o reconhecimento de que só o Senhor é Deus, só o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, e é isso o que Naamã está reconhecendo aqui. Palavras que revelam a mudança de adoração. A adoração aos falsos deuses sai e entra a adoração ao Deus verdadeiro. O que é nos revelado nessas palavras, meus irmãos, é que Naamã não havia sido curado apenas da lepra, mas ele havia sido curado do maior dos seus defeitos. Naamã havia sido curado da sua incredulidade, da sua idolatria. Prestem bem atenção no que eu vou dizer a vocês. Naamã não recebeu de Deus apenas uma pele nova. Naamã também recebeu um coração novo. E isso é o mais impressionante dessa história. Esse novo coração, agora que reconhece o Senhor como o único e verdadeiro Deus, levará essa adoração para longe das fronteiras de Israel. O Senhor agora seria adorado na Síria por esse homem, comandante do exército, grande homem diante dos seus soldados, do seu rei diante do povo. Este grande homem agora reconhece o grande Deus. Irmãos, Deus, por sua infinita graça, pode curar qualquer doença física. Deus, por sua infinita graça, pode curar qualquer doença física.
Muitos exemplos bíblicos demonstram isso, e provavelmente os irmãos devam conhecer alguém que foi curado por Deus, ou foi curado de forma milagrosa, ou foi curado por meio dos medicamentos e tratamentos médicos, meios pelos quais Deus também opera. Nós oramos por cura aqui muitas vezes porque nós cremos que Deus cura. A graça de Deus tem poder para curar. No entanto, essas doenças e deficiências pelas quais nós oramos, sejam elas físicas ou intelectuais, não são os nossos maiores defeitos. Aquilo que mais enfeia o ser humano não são doenças físicas e nem intelectuais. O que mais enfeia o ser humano é o pecado. É o pecado que nos torna verdadeiramente defeituosos. Ele é o responsável por manchar a imagem de Deus em nós. As doenças físicas são apenas consequências deste que é o maior dos nossos defeitos, o maior dos nossos problemas. Isso significa que a cura que o ser humano mais precisa, a cura que o ser humano mais precisa, é a cura do pecado. E só existe um remédio capaz de curar isso: a graça de Deus. Graça que nos humilha, assim como aconteceu com Naamã, pois ela evidencia a nossa incapacidade de alcançar cura por nós mesmos. A graça de Deus nos humilha, porque ela diz: você não pode limpar a si mesmo. Você não pode curar a si mesmo. Você não pode alcançar perdão por si mesmo. Por isso, a graça de Deus é a graça que nos humilha. A riqueza, o poder, a honra e os méritos que você possui diante dos homens, como Naamã possuía, não podem fazer nada por você no que diz respeito ao pecado. Hoje, avançados tratamentos médicos auxiliam e até curam problemas semelhantes ao de Naamã. Mas nenhum tratamento humano pode curar o pecado. Só a graça de Deus pode fazer isso. Graça que foi demonstrada com toda a sua força e plenitude, não nas águas do Rio Jordão, mas em uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. No Evangelho de João é dito que o Verbo esteve entre nós, entre os homens, cheio, sabe do quê? Cheio de graça e verdade. Essa graça em Jesus foi revelada nos Evangelhos quando Jesus curou muitas pessoas de suas doenças físicas, inclusive leprosos. E nisso, o profeta Eliseu, nessa história, aponta para Jesus. Ele se assemelha para Jesus, porque Deus curou Naamã de sua lepra por meio do profeta Eliseu. E nos evangelhos nós temos Jesus curando muitos leprosos. Mas essa graça foi revelada de forma muito mais poderosa ao vermos Jesus cumprindo aquilo que era o propósito de sua vinda. Ele veio para que pecadores fossem curados e salvos de seus pecados. Isso nem Eliseu e nem qualquer outro homem poderia fazer. Isso é exclusividade do nosso Senhor Jesus, cheio de graça e verdade. Talvez alguém entre nós, ou que esteja nos assistindo, tenha alguma doença física ou intelectual, algum tipo de deficiência que o atrapalhe, algo do qual você gostaria muito de ser curado. Deus tem poder para curá-lo. Mas pode não ser da vontade dele fazer isso. E nós precisamos entender isso. Pode não ser da vontade de Deus nos curar neste momento de nossas deficiências físicas. Pode ser que ele cure alguns e não cure outros. Jesus fez referência à história de Naamã nos evangelhos, dizendo aos seus discípulos: haviam muitos leprosos em Israel, mas Deus curou um leproso da Síria, de Damasco. Deus quis curar Naamã e não outro israelita. Por isso, eu não posso dizer a você que a graça lhe trará cura de doenças físicas, deficiências físicas nesta vida. Eu não posso dizer isso a vocês. E nenhum outro homem pode dar essa certeza. Ninguém tem o direito de distorcer a graça de Deus, dando a ela um propósito que não é o propósito estabelecido por Deus. Ninguém pode fazer negócios com a graça de Deus para obter algum tipo de lucro. Posteriormente, em nossa história, um servo de Eliseu chamado Geazi percebe que Naamã está indo embora com os presentes que trouxe, corre atrás de Naamã e diz o seguinte: o meu senhor, o profeta, quer os presentes de volta. Geazi tentou lucrar com a graça de Deus e foi amaldiçoado. O que Deus fez por graça
Geazi queria cobrar, Geazi queria adquirir lucro. E, infelizmente, é isso o que tem acontecido em muitas igrejas que tentam negociar a graça de Deus, dando a ela um propósito que não foi o propósito estabelecido por Deus. Mas eu posso te garantir, fundamentado nessa história e em muitas outras passagens, que se você se humilhar diante de Deus, reconhecendo que suas melhores obras não podem curá-lo daquele que é o maior dos seus defeitos, o pecado. Se você vier ao Deus daquela menina sem nome, se você vier ao Deus de Eliseu e agora ao Deus de Naamã em busca dessa cura, Ele está de braços abertos para recebê-lo, pois Ele é o Deus de toda graça. E, meus irmãos, ninguém é tão defeituoso que a graça de Deus não possa curar. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Convido vocês a se colocarem.